você é a CEO da Sereia de Noronha, que inclusive eu quero que você conte um pouquinho dessa história. Você é cofundadora da Segredo Lacrado. Me conta como surgiu a ideia de empreender nesse ramo. Vamos lá. Quando eu fiquei em São Paulo, eu trabalhei em algumas startups, em uma indústria, e sempre muito fuçada. Na época, eu tive a oportunidade de fazer um curso de alguns meses na GV para formação de pessoas para trabalhar em startup. E foi muito importante. Bacana. Foi ali que eu comecei a abrir minha cabeça. Eu também tive uma pequena oportunidade de estar em Harvard. Nossa, ainda quando eu estava em São Paulo, para conhecer. Legal. Eu não fui para fazer faculdade lá, para estudar lá, mas eu tive a oportunidade de estar lá, de assistir algumas aulas e estar lá. Eu falo que Deus, ele sempre me prepara antes de acontecer. Então, quando eu estive lá, na época o assunto era recorrência. Empresas com recorrência. O que era recorrência? O consórcio do Avon. Eles estavam falando de recorrência, de venda por assinatura, mas eu conectei com aquele momento da minha vida. Da sua vida. Que era uma renda fixa, que eram clientes fixos. Porque para conseguir uma cliente nova, eu tinha que gastar meu tênis, eu tinha que andar mais. Então, como eu tinha aquelas clientes, aquilo para mim foi uma referência de recorrência. Então, quando eu estive lá, só se falava nisso. Clube de assinatura. Empresas que vendem produtos que têm recorrência. Por exemplo, uma internet, um telefone, uma companhia de telefone celular, a televisão. Então, você paga todo mês aquilo. Você nem lembra, mas está cobrando o seu cartão. Isso, por ano, quanto custa esse cliente? Quanto que você compra daquela empresa? Então, falava-se de clube de vinhos, clube de cerveja, e eu voltei com aquilo. Eu falei, eu conheço esse mercado, eu conheço o potencial desse mercado. Eu já trabalhei com recorrência e foi um momento muito interessante da minha vida. Então, aquilo, para mim, soou muito interessante. E era uma novidade no Brasil, nem tinha ainda. Não tinha, 2012, só fora. Era em Harvard. E aí, eu lembro que eu liguei para a Dai era minha irmã mais velha, era enfermeira. Falei, Dai, tá passando um cometa chamado recorrência. Eu trabalho em São Paulo, mas eu quero fazer alguma coisa nesse mercado. Luciane, o que você tá falando? Eu não sei nem o que você tá falando. Eu falei, consórcio do Avon. E ela falou, entendi. Peguei. O que você quer fazer? Eu falei, a gente tá tendo muita tecnologia para uma cobrança de recorrência e eu quero pensar nisso. Ela falou, vamos pensar com calma, vamos pensar. E aí, a gente começou a esboçar isso. Eu morava em São Paulo, trabalhava numa startup. Isso em 2012. Eu já cheguei em 2012. Trabalhava numa startup. Nessa startup eu tive a oportunidade também de ser trainee, passei por várias áreas da empresa. Sempre falei, e sempre vou falar. O maior salário que um colaborador pode receber é o aprendizado. É o aprendizado, com certeza. O salário qualquer empresa paga. Mas o aprendizado fica com a pessoa. Eu sou a soma dos lugares que eu passei. Das suas vivências. Lu, como que você conseguiu empreender? Por tudo que eu vivi. Não se abre uma empresa sem olhar a sua história. Na faculdade também eu lembro deles falarem horas de voo. O piloto, ele só vira piloto se ele tiver horas de voo. Mas às vezes a gente esquece tudo que a gente viveu e acha que é uma pílula mágica. Não existe. São histórias, construções, né? Enfim. E aí eu trabalhava em São Paulo. Vinha para Franca, para eu e a Dai a gente esboçar esse assunto, mais ou menos em 2013, não sei se 2013, 2014, mais ou menos, a gente começou a fazer, 2014, a gente começou a fazer a Segredo. Então, eu morava em São Paulo, Dai morava aqui, ela muito guerreira. Lili nessa história, nossa irmã do meio, lá no Amazonas, enfermeira de uma tribo indígena. Pensa numas mulheres fortes, guerreiras, batalhadoras, somos nós. Eu falo com muito orgulho, porque a gente realmente, eu falo, cara, a gente são unidas, né? Vocês muito são unidas, porque você fala com tanto carinho. Muito, muito. Elas são minha a base mesmo, certeza, né? Família é a nossa base, né? Com certeza. E aí, a Dai mais perto, a gente começou a Segredo, o clube de assinaturas. Então, chama Segredo Lacrado, porque era um segredo lacrado. As pessoas não sabiam o que ia receber. Então, elas iam pagar R$ 99,90 e ia receber um segredo lacrado. Entendeu? Não, e esse nome... Eu não vou falar que fui eu que dei. Foi a Dai. Foi muito legal. Eu acho que soa
Soa muito bem, né? Muito bem. A Dai falou, Lu, se a gente for fazer alguma coisa de recorrência, eu quero que seja lingerie. Eu me identifico, ela vendeu mais lingerie que eu, então vai ser lingerie. Eu falei, o produto não me preocupa. Eu me preocupo com a estratégia comercial, eu sou comercial. Eu quero entender como que vai monetizar o negócio. E as pessoas falam, Lu, mas você é publicitária. Eu sou. Mas eu sou cirúrgica, eu sou estratégica. E gosta de vender. E gosta de vender, e gosta de inovação. Então, ela cuidando do produto, eu poderia cuidar das outras frentes. Mas eu morava em São Paulo. E aí, Deus é perfeito. Deus é perfeito. E aí, infelizmente, eu adoeci. No final de 2014. As pessoas não sabem, mas assim, acham que... e aí deu tudo certo? Não. Deu tudo certo depois de muitas coisas acontecerem. Tem um caminho, né? Existe cada um tem a sua história. Sim. E aí eu adoeci, vim morar aqui em Franca com a Dayana, né? Na época, eu tive um diagnóstico na época de depressão, burnout. Eu não sei se fala burnout, mas enfim. E as pessoas não sabem, mas naquele momento, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da minha vida. E eu olhava pra mim e falava assim, não combina comigo. Como assim? Uma pessoa que trabalha desde criança, que já tive a minha loja, que vim para São Paulo, tão guerreira, tão temente a Deus, de uma família tão amorosa, não posso estar com depressão. Não combina comigo. E eu não aceitei. E onde você tirou forças na fé para superar esse período? Porque foi um período, né? Foi muito importante, porque foi aí que eu conheci Deus. Então eu falo que não foi, infelizmente. Isso foi a minha porta. Eu até me emociono, porque eu fui apresentada por um amor tão lindo. Eu sempre fui muito amada e desejada pela minha família. Mas aí eu fui descobrir o que é ser amada, de verdade, né? E eu me lembro que, mais ou menos 15 de janeiro de 2015, eu falei, Deus, eis-me aqui, sozinha. Eu lá... Falei, eu morava num apartamento legal, eu morava em São Paulo, eu tinha um emprego legal, eu era incrível aos olhos das pessoas, aos olhos do que as pessoas dizem que é incrível. E agora? Tô morando com a minha irmã de favor, tô querendo empreender. Voltei pro interior, tô morando em Franca. O que é Franca? O que tem nessa cidade? Eu não sei nem onde eu tô. E Deus falou comigo. Ele falou assim, eu vou te levar para um lugar espaçoso. E confia. E ali... E aí que começou a história. Mais ou menos, porque eu entendi tudo errado. Eu falei, Deus vai me levar para um lugar espaçoso? Califórnia! Você acha que Deus vai me levar para o interior? Estados Unidos... Austrália, China, Londres. Que lugares espaçosos é esse, Deus? E aí eu falei, bom, eu vou empreender com a Dai, eu vou fazer a Segredo dar certo, e quando eu fizer alguns anos eu vou vender a Segredo e eu vou realmente para esse lugar espaçoso. Tá certo. Era uma menina, eu tinha 24 anos, 0 de sabedoria, menos 20 de sabedoria, adoecida, então as minhas realmente ali, eu não sabia muito bem o que fazer. Estava um pouco confusa, claro. Né? E quando a gente adoece, quando a gente corta um braço, a gente vai no médico, né? E quando a gente adoece emocionalmente, as pessoas, você sabe melhor, falar isso melhor que eu. As pessoas às vezes falam assim, eu não posso. E foi o que eu falei. Eu não posso, né? Calma que eu vou chegar lá. Fui cuidando da Segredo, fui me cuidando aos poucos, né? Fui tentando entender aquilo. Só que aí eu recebi as minhas riquezas, que eu falo. Eu vim morar com a Dai e com a Bárbara e eu fui muito amada de novo, né? Eu fui muito acolhida. Eu tinha morado muitos anos em São Paulo sozinha. Era muito, assim, ter que vencer, ter que enfrentar tudo. Ter que ser forte o tempo todo. Ter que vestir a capa da mulher corajosa o tempo todo. E quando eu vim morar com a Dai e com a Bárbara, eu me sentia muito protegida, eu me sentia muito amada. Historicamente, eu sempre tive que ser muito forte, né? E aquele amor, né? A minha conexão com Deus, aquele acolhimento, foi fundamental para minha história, né? Eu cuidava da Bárbara, a Bárbara cuidava de mim, a Dai cuidava da gente. E as pessoas falam, como que começou o Segredo? E eu orgulhosamente falo, a gente fez um clube de recorrência, não é porque era cool.
Não é porque era moda. É porque a gente não tinha o investimento para comprar os produtos. Para comprar os produtos. Porque para abrir um comércio, você tem que comprar o produto. Com certeza. E naquele momento, o mercado de recorrência, o que significava pra gente? A hora que eu, né, falei, Dai, tem que ser assim. O dinheiro pingou na conta, sai correndo, compra. Você foi a estrategista desde o começo. A Dai, ela é muito criativa, ela é de produto. A Dai, ela é aquela mulher que eu olho e falo, cara, eu sou fã dela. Ela é criativa, ela é acelerada, ela é inovadora, ela é de produto, a Dai. Ela é muito criativa. Hoje ela é muito boa em muitas coisas, mas naquele momento ela era muito boa em produto. Ela era uma enfermeira muito criativa. E aí eu falei, cuida do produto e cuida da execução, porque eu tô nesse momento. Mas assim, eu enxergava que se a gente... Ali nenhuma se sobressaía. Nós éramos simbióticas. A gente precisava uma da outra para começar. Então eu falava assim, Dai... A Dai falava, Lu, vamos abrir uma loja. Eu dizia, Dai, como que a gente vai fazer o empréstimo nesse momento? Tô doente, eu não tinha coragem. Eu não tinha autoestima. Você imagina. Imagina. E eu dizia assim, deixa o dinheiro pingar na conta, que a hora que o dinheiro pingar na conta, a gente sai correndo, escolhe a lingerie mais linda e monta esse segredo e entrega. E começou assim. A hora que a gente vendia, a gente saía correndo, comprava e mandava. E a Dai era muito boa para escolher esse produto. E como que começou assim? Quem foi o primeiro cliente? Aonde vocês começaram a vender? O que acontece? Porque é muito legal isso, né? Hoje tem assinatura de vinhos, de perfumes. Começou enquanto eu tava... Mas isso era uma novidade na época. Imagina no interior, né? Tanto que você se inspirou, você foi numa palestra, num evento em Harvard. Sim. Que legal. Foi a Dai. Quando a gente começou, a Dai estava em Franca e eu estava em São Paulo. Então a gente abriu um Facebook, Segredo Lacrado. E a Dai, ela à noite, depois do hospital, depois do trabalho, que ela era concursada. Ah, detalhe, né? Por que a gente escolheu fazer em Franca? Porque antes de eu adoecer, eu morava em São Paulo, daí morava em Franca. E ela era concursada. Então o combinado era assim, vamos começar esse negócio. Se der certo, ótimo. Se der errado, ótimo também. Porque aí ela tinha uma renda fixa lá para nos ajudar, né? Então, quando eu adoeci e vim ficar em Franca, a Segredo já tinha alguns meses. E, de fato, como começou, era a Dai. Ela começou a mandar para algumas pessoas. Isso é muito legal. Cara, a Dai é muito genial. Eu sou muito fã dela. Ela é muito genial. A gente começou a mandar essas caixas para algumas pessoas. E essas pessoas postavam no Facebook. Só que o que aconteceu em Franca? As mulheres começavam a comprar e falar que ganhavam de alguém. Entendeu? E aí virou uma febre. Virou uma febre. Tipo assim, eu recebi um segredo lacrado aqui. Obrigada. Eu não sei quem me mandou, mas ela que tinha comprado. E quais as pessoas? Como era a escolha dessas pessoas? Você sabe que hoje o marketing de influência, o tráfico de influência é tendência no ramo digital, né? E isso é uma estratégia que vocês usaram lá atrás. Sim. Que nem tava nessa febre toda das plataformas digitais. Eu gosto muito de falar, as pessoas querem que eu fale assim, foi, não foi. Foi falta de verba. A gente não tinha como, de repente, colocar no Mercado Livre, no Marketplace, porque a gente não tinha o produto. A gente não tinha como fazer uma outra divulgação. Então, humildemente, pedia para as pessoas... Para algumas pessoas influentes na cidade, mais conhecidas, ou eram amigas mesmo? Não, ninguém conhecia a gente, né? Porque a gente não é de Franca. Sim, mas aí como vocês escolhiam essas pessoas? A primeira pessoa foi um sorteio. A gente fez um sorteio e uma pessoa postou. Legal. Depois outro sorteio, outra pessoa postou. Depois Legal. A Daiana, que morava em Franca, conhecia algumas pessoas que ela achava que tinha fit com a marca. Não era necessariamente uma pessoa famosa. Não era necessariamente uma pessoa poderosa. Era uma pessoa que ia ter fit, que ia falar bem, porque ela puxaria outras pessoas. Legal. Então a gente pedia até para, às vezes, vizinhos nossos. A gente falava assim, olha, você posta? E a gente pedia para todo mundo, assim. Quem aceitava. Mas vocês foram direto nas pessoas mais legais? Não, a gente foi onde dava. Isso é muito importante. As pessoas querem, mas eu não faço isso porque eu não tenho isso. Faz o que tem. Faz o que dá. Daqui a pouco vai chegar o que não dá. Mas tem que fazer o que dá.
Tem que ter coragem de fazer o que dá primeiro, né? E não ter vergonha, E não né? ter vergonha. Mas eu tenho uma frase dentro de mim que ela é a frase que me direciona. Tudo que eu sei, um dia eu não soube. Muitas pessoas falam, você sabe muitas coisas, mas um dia eu não soube. Eu não nasci sabendo. Um começo, né? Eu tive coragem de dar a cara pra bater. Eu até reconheço que talvez eu tenha adoecido, porque eu dei muita cara pra bater. E era pá o dia todo. Mas esse foi o caminho que eu tive a opção de viver. Se você tem que achar um equilíbrio. Mas se você não tiver coragem, você não vive nada. Se você se jogar muito, prazer, eu me joguei muito, você vai apanhar muito. Então, o equilíbrio é muito importante. E aí, a gente começou a mandar essa caixa pra todo mundo. As pessoas começaram a postar. E foi um boom. Foi um boom. E, como nem tudo são flores, quando eu vim morar aqui, a gente tinha uma venda grande, mas na época não tinha plataforma, pelo menos a gente não conhecia plataformas de recebimento em recorrência. Uhum. Não tinha sites pra gente ter uma plataforma que a pessoa colocasse os dados, que fizesse isso. Era tudo um mato no Brasil, né? Enfim, e a gente foi batendo a cabeça, construindo. A gente recebia até encardeneta de algumas pessoas, dizia, não... na hora que o motoboy entregar a sua caixinha, você paga ele, motoboy. Se ela não pagar, você também não entrega, né? Ah, mas eu fiz tantas corridas e não recebi algumas. Não, a gente absorve ali a perda, né? Então, foram 2 anos, praticamente. De luta mesmo. Muita luta. Mas eu lembro com muito amor, porque nunca faltou amor. Na época, meu pai falou, mas como assim, Luciene? Você vai morar em Franca? Vocês vão abrir um negócio? Volta para São Paulo, né? Porque você tá aí um período, volta, vai trabalhar. Você tem uma carreira. A da enfermeira, o que vocês estão arrumando? E a gente falou, pai, a gente quer empreender. A gente quer tentar. E assim... Quando eu olhava pra Dai, quando a Dai olhava pra mim, a gente era invencível. Invencível. Que legal. Porque nós tínhamos uma outra. Sociedade é muito difícil. É difícil. Tanto que chegou uma Certeza. hora que a gente entendeu que a gente era melhor. Nós continuamos simbióticas, mas cada uma no seu negócio. No seu negócio. E naquele momento foi tão importante uma ter a outra. Quando a gente tá começando, a gente não tem força pra começar. Bom, eu não tive. Parabéns pra quem tem. Mas... E as dificuldades de início, eu acho que isso é para todas as pessoas, né? Que querem empreender, que começam a empreender. Todo começo é difícil. Porque é aqui, né? O maior, assim, tem as dificuldades financeiras, tem todas essas, mas essas a gente supera. A maior dificuldade é vencer a gente mesmo. É a gente mesmo. E você, adoecida, fala, como é que eu vou começar esse negócio? E eu tô aqui pra falar, é possível. Se você tiver... paciência, porque eu também tinha muita certeza de que coisas grandes são feitas com o tempo. Eu sou fruto de uma trajetória. E eu quis pagar o preço de aguentar o tempo. O tempo, ele pode ser 3 anos, 5 anos, 10 anos, 7 anos. Então, quando eu fui fazer Segredo com a Dai, eu estava disposta a entender que talvez demorasse. Isso é bom. Mas eu estava disposta. Porque isso é do ser humano, né? Às Sim. vezes a gente começa um projeto e quer que pra ontem. Quer pra ontem. Quer que já faz sucesso. E isso não é real. Então, não é real. acredito que é um pouco de fé, foco, perseverança. Construção. Vai ter construção, vai ter dificuldades, vai ter portas na cara. Mas com perseverança, fé e apoio das pessoas que a gente ama, da nossa família, é possível. E ver você falar dessa história linda aí, de início, dessas dificuldades, ninguém imagina, né? Não. Porque tanto a Segredo Lacrado quanto a Sereia de Noronha, nossa, são... para mim é referência no ramo aqui de têxtil, de lingerie, com uma comunicação, uma presença digital forte. Eu vejo que ali, acredito que por você ser publicitária, ter também esse olhar da Dai. Muito. Então, há uma conexão e o sucesso é isso, né? A gente estudava muito uma também. junção. Sim. A gente tem o histórico da construção do tempo, do que a gente viveu, da garra, da necessidade. Da necessidade. Da necessidade. Isso
pra nós foi importante. A Dai tinha uma bebê pequenininha, né? E ali a gente se ajudou. E uma coisa também muito interessante é que hoje muitas pessoas falam assim, Lu, como é que é assim? Porque vocês têm muitas blogueiras, muitas influencers, algumas famosas usam. Como é que é? Me ajuda? E eu falo, então, isso nasceu lá atrás, de 8 anos. Porque eu tinha, como eu sou publicitária por formação, eu tinha relacionamento com algumas pessoas. E também... networking, que é muito importante na muito nossa importante. área. Mas eu perdia muito sono à noite. Eu perdia muito sono, eu ficava muito preocupada. Porque eu saí de São Paulo, saí da carreira para empreender. Então eu perdia muito, tava, né? No processo ali de evolução, saindo da depressão, me cuidando. Depois eu aceitei, comecei a me cuidar. E aí eu perdia muito sono à noite. E quando eu perdi o sono, eu falava com Deus. Quando eu tava com fome, eu comia e falava com Deus. Quando eu tava triste, eu chorava e falava com Deus. E aí, quando eu perdi o sono, que eu falava muito com Deus, eu dizia como eu vou fazer. Eu nunca fiquei pensando exatamente no problema. Eu tinha que achar uma solução. Porque daquele jeito que eu tava, também não queria ficar. E aí eu perdi o sono e eu mandava mensagem pra todas as famosas. Legal. De madrugada. Eu acho que a ousadia também faz diferença, E né? de madrugada elas respondiam. Interessante. Eu acho que elas de alguma maneira estavam online. Tava online. E aí, eu lembro que a Nicole, na época, respondeu. A gente mandou, Nicole Baus, posso te mandar? E ela respondeu, pode, vai ser um prazer. Sempre com muito, Nicole, posso te mandar? Tô começando. E hoje é mais difícil delas responderem, né? Mas naquela época... Mas é muito bonito naquela também, todas época, as peças de vocês. Tanto sim. da Segredo Lacrado, quanto os biquínis da Sereia de Noronha. Ai, eu fico assim... Depois eu vou te mandar uma cada caixinha. Coleção que eu babo, que eu acompanho. Ai, que orgulho, obrigada. Eu fico muito feliz, porque realmente é isso que faz valer a pena, né? É, com certeza. E aí... você fala, e vocês, depois de 2 anos, começou a dar certo com a Segredo Lacrado. Isso. E aí, depois dessas assinaturas, vocês montaram, que começou a bombar, que as pessoas começaram a receber, né? Fake. As pessoas mesmo mandavam para si. Algumas ganhavam, outras no desejo ali compravam, porque elas queriam. Vocês criaram o desejo. Criaram o desejo. Criamos o desejo ali. Criaram o desejo. E aí as famosas começaram a postar, e a gente começou a ter muita venda, começou a ter todo o burburinho, assim, Brasil. Aí você fala que começou a chamar as famosas de madrugada, a Nicole Baus a primeira. E depois, quais foram as outras? Todas. Eu nunca fui meio morna. Eu pegava ali de Xuxa e Ivete. A minha régua também sempre foi alta, né? Mandava mensagem pra todas e a que respondia, a gente mandava. E orava, né? Porque era assim, Deus só por um milagre, mas um milagre existe. Eu acredito que as respostas das nossas orações são respostas das nossas ações. Com certeza. O meu pai, ele não é cristão, mas ele é o cristão maior que eu conheço. Porque meu pai, ele cumpre o que ele fala. Ele é honesto. Ele é justo. Vem de berço. Ele é justo. E eu lembro quando a gente começou a empreender, a gente falou, pai, a gente vai empreender assim, assim. Ele não entendia quase nada que a gente dizia. E ele falou, a única coisa que eu peço. Sejam honestas. Cumpra prazos. Brasileiro não cumpre prazo. Isso é um diferencial. Promete que vai entregar em 5, entrega em 8. Isso se chama irresponsabilidade. O que vocês fizerem, cumpra prazo. Isso foi tão importante para nós. Muito importante. Quantas vezes a gente vendeu que a gente não tinha, que ali acabou, deu um erro no sistema, deu um erro na contagem, e a gente fazia, nem que fosse na unha, para entregar. Legal, né? Então, são diquinhas, né? Cumpre prazo, chega no horário, seja pontual. Essas coisas são muito básicas. Pra gente vencer na vida, a gente não precisa de uma grande inovação, a gente precisa fazer o básico. O básico, né? É verdade. Então, a gente começou a mandar pra todas que respondiam, aí criamos um Instagram. Eu vi que, eu fiz a pesquisa no Instagram da Sereia de Noronha, vi que a doutora Deolane usou, a Anitta. A Juliette, mas calma, eu vou contar, vou chegar na sereia. Conta, gente, Deixa eu contar só da segredo aqui conta pra da entender. Segredo, aí foi a Nicole. Aí foi a Nicole, foram várias outras que eu até não tô lembrando agora, mas várias foram usando e a marca foi crescendo.
Mas vai crescendo e todo o dinheiro que entra, o que a gente faz? Investe. Então, eu não tinha salário, né? Tipo assim, eu morava lá, aquele aperto. E aí, teve um momento que eu cheguei e falei assim, Dai, eu talvez não fique na segredo com você. Como assim? Eu disse, olha, eu vou falar com Deus por um período e eu vou entender. Porque entre ser sua sócia e ser sua irmã, eu preciso da irmã. Dinheiro a gente ganha, mas tá tão difícil, a gente não tá tendo a nossa renda. Agora eu já tenho 26 anos, eu vim com 23, 24. Tá tão difícil e eu realmente preciso virar adulta, eu acho que eu preciso sair da sua casa, eu tô precisando cuidar de alguns pontos. Eu acho que aí eu também já tinha saído um pouco da depressão, eu tava mais madura. E aí, eu falei com Deus um período, e eu disse, Deus, sozinha, eu não ia em nenhuma igreja, mas eu falava com Deus pela Bíblia, que eu sempre falei, e falei, Deus, se você me disser que é isso, que eu posso criar um outro negócio, eu vou criar. E, tipo, isso é ser louca 2 vezes. Força e coragem. Essa é muito louca, porque, assim, quando a Segredo ia estourar, que eram 2 anos e meio da Segredo, eu falei, eu vou começar um segundo negócio. E a Dai falou, não faz isso. Agora a gente vai começar a lucrar. Você merece essa fatia. Eu disse, Dai, entre ser sócia e ser sua irmã, eu preciso. Isso depois de 2 anos ou 3? 2 anos e meio. 2 anos e meio, que começou 2016, a virar... A Segredo começou a caminhar, vamos dizer assim. Não tinha estourado, mas a gente sabia que ela ia dar certo. Nós éramos muito guerreiras, não tinha como a gente não fazer ela dar certo. E aí... Meu pai era o juiz. Ele que direcionava. Eu, na verdade, eu tive o meu tempo de entender que eu ia sair da Segredo. Tive o meu tempo de entender que eu faria uma marca de biquíni. Porque eu sou muito animada, eu sou muito enérgica. Eu gosto muito de praia. Eu surfo. Você surfa? Eu surfo. Eu adoro mar. Eu adoro mar, eu adoro praia. E eu não entendia por que o mar me prendia tanto. Eu até hoje, eu entro no mar, eu zero. Acabou, eu sou outra pessoa. É onde eu me reseto muito. E eu queria continuar viajando o mundo. Então eu falei, eu preciso construir um negócio que eu leve o conhecimento da Segredo, que me faça feliz, que me dê energia para aguentar. Porque eu já fiquei 2 anos e meio sem lucrar e provavelmente eu vou ficar mais 2 anos e meio sem lucrar. Então, eu preciso ser muito... percorrer tudo de novo, percorrer tudo de novo e eu precisaria amar. E aí, hoje eu sei. Mas a primeira viagem que eu fiz na vida, assim, foi pra praia. E foi só eu, meu pai e minha mãe. Eu tinha 7 anos e eu conheci a praia. Tem uma história afetiva aí, né? E foi o momento que eu tinha meu pai e minha mãe só pra mim. E aí... eu lembrar que isso era era assim, nós fomos 3, né? Atenções divididas, e na praia era só eu e eles. E eu me lembro que o meu primeiro biquíni da praia foi um biquíni rosa e azul, das cores do logo da sereia, né? Depois que eu fui entender tudo isso. Então, eu senti muito, eu falei, cara, é isso, eu preciso ter a sereia, eu preciso estar conectada com a praia, eu preciso estar conectada com a minha família, e a Segredo, ela veio só pra eu ter a sereia. Porque seriam as mesmas costureiras, os mesmos fornecedores e o mesmo cliente. Eu e a Dai, a gente é tão simbiótica, a gente é tão dupla, que o ponto alto da lingerie é o inverno. Né? E é onde a Segredo mais vende, é no inverno, porque é o dia dos namorados. E depois vinha a sereia. E ficou muito claro. Eu acho que o Espírito Santo... também, né? Não, direto. Nós seríamos... sim, parceiras. Sim. Eu falo simbiótica com muito carinho de par, né? Eu me lembro que quando eu saí da Segredo, muita gente me falou, como assim você não vai ter uma marca de lingerie? Você é louca. Primeiro, você é louca de sair. Segundo, como você não vai ter uma marca de lingerie? E eu falei, os meus valores são inegociáveis. Nada me compra. Não. Eu sei de quem eu sou filha. Eu tenho pai e mãe da terra, mas eu sei de quem eu sou filha. Ele é justo, ele é honesto. E eu sei que o tempo vai responder. O tempo sempre foi meu melhor amigo. Então, eu saí da Segredo e falei, lingerie eu não faço, porque eu queria ser irmã da Dai. Claro. E se eu fosse concorrente dela, eu perderia tudo. Aí eu seria uma pobre da riqueza que eu considero que é riqueza, né? Então, eu falei,
Dai, vou ter uma marca de biquínis. Esse ano, inclusive, agora em agosto, tá fazendo 6 anos de sereia. 6 anos de e sereia. E eu lembro que ela falou, não faz isso, irmã. E eu disse, Dai, vai ser bom pra nós. Acredita em mim. Ela sempre falou que eu sou muito visionária. Eu sempre falei que ela é muito criativa. Isso percebe. Pela E sua aí história ela falou- mesmo, sempre com um passo à frente, visão à frente. E ela falou, se você tá dizendo que vai dar certo, tu vai fazer dar certo. Por senão eu te mato. E eu falei, eu te honro tanto enquanto irmã mais velha, que eu quero que você me ajude a escolher o nome da marca. Aí ela falou, vai chamar Segredo de Noronha. Eu falei, da Segredo eu não quero levar nada, porque eu era uma menina, eu preciso me provar. Eu não quero acreditar que eu não consigo. Eu adoeci, eu quero me refazer. E eu falei, então vai chamar Sereia de Noronha. E ela falou, ótimo, vai ser ótimo. Vai chamar Sereia de Noronha. E a gente vai fazer a coleção de Noronha. E eu vou te ajudar, nananã. E aí, aconteceu assim, acho que foi a coisa mais valiosa da minha vida. Eu lembro que... aí você pergunta, como saiu da depressão, né? Sempre com a minha família, sempre com Deus. E com projetos. E com novos projetos. O tempo de pensar besteira eu trabalhava. Uhum. Eu não sei se foi saudável. Eu não sei se isso é saudável. É mas pra mim foi. É saudável. Porque a hora que eu pensava em besteira, eu dizia, eu vou vender um biquíni, vou vender uma lingerie, eu vou ganhar um dinheirinho. Porque senão eu ia ficar à mercê de pensamentos ruins. E ocupava o tempo. Como dizia minha mãe, mente vazia, oficina do diabo. Sim. Então, naquele momento, eu tentava uma coisa, tentava outra coisa. Enfim, saí da Segredo, fui fazer a Sereia. Vendi minha parte da Segredo pra minha irmã. E investiu o dinheiro. Que eu falei que meu pai foi juiz, né? Uhum. Ele foi lá, disse, então tá bom, vocês estão de acordo, tá tudo bem. Apertamos a mão, negócio feito. Estamos bem, vamos seguir. Projeto. E aí, comecei a Sereia no outro dia, tá? Vendi a Segredo. Nem descansou, nem tirou umas férias. Sim, eu tava apertada, eu precisava trabalhar.